Nossa aula de hoje, nós vamos fazer um apanhado do que a gente veio trazendo até aqui. Então, é o mapa da nossa jornada. O que acontece? Nós falamos sobre eu me vejo, né? Nós fizemos uma trajetória. Então, eu me vejo, eu me compreendo, eu me aceito, eu me conscientizo, eu realinho, eu transformo os meus padrões e eu escolho quem eu quero ser. Nós fizemos o nosso primeiro movimento, que é Eu Me Vejo, em 3 aulas. Foi a primeira aula, que é o exercício do espelho, a roda da vida, que foi a segunda aula, e na terceira aula, que foi olhar para a área de menor pontuação. A primeira transformação foi sair do automático, né? Então, o espelho, ele trouxe para que a gente enxergasse quem eu vejo quando eu olho para mim. E isso, eu acredito que muitas pessoas não tinham feito ainda esse exercício, né? E quando a gente faz esse exercício, a gente meio que se impressiona muitas vezes, né, com aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa que era forte, que agora está muito fraca. Às vezes a gente se olha, né, como a pobre coitada que no fundo, nós não somos. Ou então a gente se olha uma mulher forte e a gente acredita mais na gente. Mas nem sempre a gente tem um olhar, né, tão bom assim. Mas é muito importante a gente fazer esse exercício, porque a gente sai do automático, né, do corre-corre da vida e a gente para, a gente silencia. Então a gente vê realmente como a gente está, a gente olha realmente para dentro da gente. A roda da vida, ela trouxe para que mostrasse para gente como está a nossa vida. E isso é um exercício que a gente sempre deve fazer, né? O ideal, no fundo, é de um mês em mês a gente está fazendo a roda da vida para a gente ver, né, a nossa pontuação e realmente, né, alinhar e olhar para aquela área que a gente precisa dar uma atenção maior. E muitas vezes não é a área que está com menor pontuação, mas sim a área que vai trazer um resultado mais rápido para alinhar as outras áreas. Então, a área e falamos também da área da menor pontuação, né? Onde a minha vida está pedindo mais atenção. Quando a gente fez essa aula, a gente olhou realmente para aquilo que a gente precisava, aquele ponto que no fundo, a gente vai deixando para trás, né? Eu costumo dizer, nada começa grande, tudo começa pequenininho. Mas a partir do momento que depois eu olho para isso. Depois eu vejo isso. Isso aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e se torna, às vezes, um problema enorme, sem necessidade nenhuma. Então, quando a gente faz esse exercício da roda da vida e a gente olha, né, o que está em menor pontuação, como eu falei, muitas vezes a gente não vai olhar para isso primeiro, mas a gente tem a consciência que aquilo está ali. Aí eu mexo, de repente, numa área, quando for no mês seguinte, eu vou fazer novamente esse exercício, aí eu vou compreender, eu melhorei ou não melhorei, mas eu vou precisar olhar. Então, quando eu me atento para o que está acontecendo, eu saio do automático. Eu literalmente eu venho para o aqui e agora, olho para dentro de mim e opa, o que que eu tenho que mexer? O que que eu tenho que fazer? Então, você não transforma aquilo que não consegue enxergar, literalmente. Muitas vezes a gente tem problema, mas a gente não está enxergando. A gente muitas vezes nem sabe que tem um problema. A gente sabe que a vida está bagunçada, mas nem se atenta para o problema. A gente vai se atentar para um problema, para uma questão, quando a gente para e enxerga aquilo. Aí eu enxergo, aí sim eu posso curar. Eu enxergo, aí sim eu posso olhar e fazer diferente. Mas quantas vezes a gente vai deixando a vida passar e a gente não vai olhar, a gente não vai enxergar porque realmente precisa enxergar. Então, muitas tenham, talvez muitas tenham chegado a querer mudar a vida, né? Nós aqui. Mas antes de mudar a vida, precisam olhar para a própria vida. Literalmente, precisamos estar no aqui e agora e mudar. Precisamos marcar reunião com a gente mesmo para olhar para dentro da gente, para olhar para a nossa vida, para olhar para as nossas escolhas, para olhar realmente se estamos na caminhada em direção àquilo que a gente escolheu
ou no fundo, estamos indo em direção totalmente oposta, porque muitas vezes a minha direção tá para cá. Só que eu pego uns atalhos que eu nem percebo. Quando eu paro e olho para a minha vida, eu vou perceber que eu estou no atalho, ou estou olhando para trás, ou literalmente eu estou parada e não estou avançando. Mas a gente precisa parar e olhar, a gente precisa fazer, né, esse realinhamento de rota. O segundo movimento, eu restabeleço minha conexão. Nós falamos na quarta aula, né, sobre Deus e a nossa conexão com Ele, e na quinta aula nós falamos sobre o universo e as suas leis. Então, a gente precisa entender que antes da gente querer controlar a nossa vida, a gente precisa compreender que existe algo maior. E que Deus está ali, Ele pode nos ajudar, e que tem muitas coisas que vão acontecer sem a gente não tem o controle que essas coisas acontecem. E eu costumo dizer, né, lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. É um versículo que, quando a gente internaliza esse versículo, a gente entende que, no fundo, por mais que a gente não esteja entendendo, por mais que aquela situação pareça ser só algo ruim, aquilo de alguma forma vai reverter ao nosso favor. A gente vai entender que a gente não consegue literalmente controlar tudo, que a gente literalmente precisa ter a conexão com Deus e que a gente precisa entregar, né, a nossa vida nas mãos de Deus e que deixe Ele conduzir. Muitas vezes a gente precisa entrar no fluxo da vida, fazendo a nossa parte, é claro, decidindo para onde olhar, mas entrar no fluxo da vida para as coisas irem, sabe, chegando, irem acoplando a gente. Então, a nossa conexão com Deus, ela vai nos trazer direção, confiança e propósito, né? Eu sempre falo, todos nós nascemos com um propósito. Qual é esse propósito, né? Deus escreveu lá no livro da vida e lá em Salmo 139:16 fala que ele nos conta ainda no ventre da nossa mãe o que ele escreveu para gente. Então, nós não estamos aqui aleatoriamente. Existe algo para a gente fazer, existe algo que só você vai fazer do seu jeito, existe algo que só eu vou fazer do meu jeito. Então, será que a gente está alinhado a esse propósito? Será que realmente nessa caminhada da vida a gente está fazendo algo que realmente nós nascemos para fazer? Quando a gente está alinhado com Deus, a gente vai percebendo e a gente vai entregando cada vez mais a nossa vida para Ele e vai nos alinhando literalmente à condução dele para a nossa vida. E quando a gente estudou, né, sobre as leis do universo, a gente percebe, né, que as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas emoções e ações, elas vão produzir uma consequência. Então, tudo que eu faço, de alguma forma, vai reverter, né, isso, vai reagir. Então, nós falamos sobre tudo começa na mente, nós falamos sobre a vibração, falamos de várias leis, né, universais e que a gente tem que entender que Deus é amor, Deus quer o melhor, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas existem as leis universais que regem, né, tudo isso. Então eu preciso entender essas leis para eu me alinhar nessas leis e fazer com que essas leis me ajudem a conduzir a minha vida para realmente aquilo que eu desejo e não que elas me atrapalhem, né? Então tudo que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Isso é uma lei universal. Então, tudo que eu penso, de alguma forma aquilo está revertendo. Tudo que eu sinto, a emoção que eu sinto, de alguma forma eu estou atraindo isso para mim. Então, como isso funciona? E é muito importante a gente entender sobre essas leis para a gente conduzir, né, a nossa vida mais fácil. E eu falo, não só literalmente mais fácil, mas de uma forma mais leve. Então, eu quero que você se faça uma pergunta. Eu estou tentando controlar a vida ou estou aprendendo a caminhar em alinhamento com ela? Quando eu coloco Deus na frente, quando eu coloco, né, a minha. Como é que eu vou me expressar? A minha confiança, sem dúvida alguma, em Deus, as coisas se alinham de uma forma mais leve. Nosso terceiro movimento, nós falamos sobre a aceitação, né?
A aceitação, ela não significa que eu gosto disso, né? Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não gosta, que a gente gostaria, no fundo, que fosse diferente. Mas a aceitação significa eu reconheço que isso está acontecendo, eu reconheço que isso aconteceu e eu aceito da forma que foi. Eu tiro os aprendizados de como foi. Eu não fico questionando por que comigo, por que isso aconteceu comigo, por que não foi diferente. Não, eu aceito. E a partir do momento que eu aceito, eu sempre falo, né, como colocasse um ponto final, virasse a página e tivesse me dado a oportunidade de reescrever uma história para mim. Então, porque enquanto a gente precisa entender, né, que não aceitando, eu estou negando algo. Então, enquanto eu nego uma realidade, gasto energia tentando fugir dessa própria realidade. Mas enquanto eu aceito essa realidade, eu literalmente ponho um ponto final e começo a escrever realmente algo que eu queira viver. Então, aquilo que eu não aceito, eu continuo alimentando. Então, se faça essa pergunta. O que na minha vida eu ainda estou tentando mudar sem primeiro aceitar que ela existe? Nosso quarto movimento, eu começo a me observar. Nós tivemos 4 aulas falando sobre isso. Falamos sobre consciência, roda da vida e a nossa melhor versão, ganho secundário e consciência é o primeiro passo para a transformação. Então, ali, né, vocês começaram a perceber que não são apenas aquilo que fazem. Na verdade, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento, o padrão que a gente segue, as necessidades, né, que a gente tem, os medos que nós temos, as recompensas que a gente recebe com isso, as histórias que nós temos guardado aqui dentro, fazem com que a gente seja da forma que a gente é. O ganho secundário, ele trouxe a pergunta, né? O que eu ganho permanecendo exatamente onde estou? E nós precisamos entender que o ganho secundário é algo que vai nos mover e sempre vai estar conosco. Toda vez que eu for para mudar o meu nível, que eu for para acessar a minha nova versão, que ela sempre vai ter uma nova versão para gente. O ganho secundário vai estar aqui para a gente permanecer aqui. Então eu preciso entender que, tá difícil para eu sair daqui? Qual é o meu ganho secundário de eu estar aqui? E a partir do momento que eu entendo esse ganho secundário, eu faço a escolha, não. Eu vou deixar de lado esse meu ganho secundário porque a minha nova versão, é a minha versão mais avançada, ela é algo melhor para mim. Eu ainda não conheço, é algo desconhecido, é algo ainda que me traz um pouco de angústia, um pouco de medo, um pouco de receio, mas eu preciso ter a certeza que a minha nova versão ela é melhor. Eu já mudei de algumas versões minhas. Todas são melhores da que eu estava no anterior. É fácil ir para minha nova versão? Não, gente, não é fácil. Eu preciso deixar coisas, eu preciso deixar hábitos, eu preciso deixar pessoas, né? Mas eu, quando acesso a minha nova versão, ela sempre vai ser uma versão melhor para a minha vida. Assim vai ser também com a sua vida. Então, porque às vezes dizemos eu quero mudar, mas alguma parte de nós ainda está sendo recompensada por permanecer igual, né? O nosso ganho secundário. Quando eu tenho a consciência disso, eu tenho como ir mudando tudo isso. Nosso quinto movimento, eu entendo a minha energia. Nós falamos sobre frequência vibracional. Falamos um pouco sobre frequência vibracional, porque eu entendo que foi algo muito importante que eu deixei para estudar bem no final, e que isso, se eu tivesse estudado antes, para mim teria sido muito mais leve. Por isso que eu quis trazer para vocês. E eu não sei se vocês utilizam, né, aquele papel que eu dei, que é o regulador dos centros emocionais. Eu indico, tá, que vocês utilizem isso mesmo, tá, no sentido de leia todo dia, no mínimo uma vez por dia. Leia com atenção, leia com presença, sinta, sabe? Leia e internalize isso. Eu, quando termino de ler cada tópico ali, eu respiro fundo e internalizo cada tópico para que justamente a minha frequência aumente. Como eu tenho para medir,
Eu geralmente eu meço a minha energia toda vez que eu faço isso e é incrível que toda vez ela aumenta. Então isso faz uma diferença muito grande. Então utilize, sabe? Imprima, coloca dentro da bolsa. Se possível, faça de manhã, faça na hora do almoço, faça à noite antes de dormir, sabe? Se conecte mais com você mesmo, que isso faz com que a gente fique presente, né? Então estou presente aqui, eu apenas existo, eu estou sendo realmente quem é, vamos supor, a minha essência, né? Que é paz, que é amor, que é tranquilidade. Então, use isso a favor de vocês. Quanto maior a frequência de vocês, melhor é o estágio. É como as coisas vão acontecendo mais tranquilas, elas entram mesmo no fluir, né? A gente entra numa frequência maior e a gente desconecta literalmente da frequência do mundo que está lá embaixo, dos problemas. Ah, Cris, não vou viver mais problemas? Não, gente, você vai continuar vivendo os problemas. Só que eu te garanto que quando você está com a sua frequência mais alta, os problemas eles não têm a mesma intensidade que quando a gente está com uma frequência mais baixa. Só que a gente precisa entender que nós estamos inseridos no mundo e as coisas estão acontecendo. A gente não consegue estar com a nossa frequência alta durante todo o tempo. Quando eu entendo isso e quando eu utilizo essa ferramenta a meu favor, eu permaneço mais tempo do meu dia com a frequência mais alta. Então eu vou estabelecendo até que meu organismo vai acostumando e daqui a pouco eu tenho uma frequência mais alta na naturalidade. E isso, nossa, é fundamental. Então, nós falamos também sobre a bateria, né? Então, o que está carregando essa bateria todos os dias? Você tem orado? Você tem sido grato, né, pela vida que você tem, pelas coisas que você tem? Você tem olhado para a natureza com amor, sabe, com gratidão, com presença? Você tem se movimentado, feito algo para o seu corpo? Porque o movimento, o exercício físico, a caminhada, ele faz com que a sua bateria aumente. Você tem estudado, tem lido, você tem se dedicado em trazer algo de bom para a sua vida? Você tem se colocado em silêncio? Pois é, em silêncio. Isso é muito importante. A maioria de nós só tá blá, 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 muita, muita informação e a gente está obeso de informação. E o silêncio com aqui e agora, e o silêncio para olhar para dentro de você, e o silêncio, né, para estar ali conectado com Deus. É. E o propósito? Você tem um propósito na sua vida? Você tem um porquê maior que te move, que te sustenta a sua bateria? E a outra pergunta, né? O que tem drenado a sua bateria, né? Você durante o dia, né? Os seus pensamentos. Você tem prestado atenção nos seus pensamentos? Porque ele drena e muito a nossa bateria. Os ambientes. Quais são os ambientes que você está mudando? Quais são as pessoas que você continua insistindo em estar acompanhando? As conversas. Quais são as conversas que você está tendo ao seu redor? Fofoca? Fofoca drena a bateria. Falar do outro drena a bateria. Julgar, nossa, drena muito a sua bateria. Quais são as suas crenças ainda limitantes que você permanece com elas? Não faz nada para poder mudar. Quais são as preocupações que você está aí e não pede a Deus para poder te ajudar a tirar? Ah, não, Cris, eu estou muito preocupada e é complicado. Faz o exercício, pega uma folha de papel, faz um círculo no meio, coloca tudo que você pode fazer. Em volta você vai anotando tudo que está acontecendo que não está ao seu alcance. Olha de novo para isso. O que está no seu alcance? Comece a fazer algo, todos os tópicos que você colocou que está no teu alcance. O que não está no seu alcance, olha. É a única coisa que você pode fazer. Você só pode fazer aquilo que está dentro dessa roda. O que está fora, você não pode fazer nada. Então, ora, que já é uma grande coisa que você vai estar fazendo. E do contrário, não adianta você ficar preocupado, você não vai mudar o mundo. Só que a preocupação drena a sua bateria. Culpa, você ainda está naquele movimento de culpa, se culpando por isso, por aquilo. Você precisa parar com isso, sabe? Não, não adianta. Eu falo, a culpa é algo que drena muito a nossa bateria. A gente precisa entender que, tipo assim, se eu continuo me culpando, é como eu não me perdoei. Se eu não perdoei, quem sou eu para me perdoar? Que se Deus sempre me perdoou.
Pense nisso. Comparação. Comparação é algo que a gente pode fazer com a gente mesmo. Então, eu olho para trás e vejo como estava a Crisla uma semana atrás, como estava a Crisla 15 dias atrás, como estava a Crisla um mês atrás. Agora, eu me comparar com uma outra pessoa, eu me comparar com o pessoal da internet que posta coisas maravilhosas, mas no fundo, no fundo, a gente não sabe como está a vida da pessoa, eu estou treinando a minha bateria. Para que fazer isso, entende? E vamos lá. Você não precisa apenas administrar o seu tempo, você precisa aprender a administrar a sua energia. E isso vai fazer uma diferença, ó, e tanta na sua vida. O sexto movimento. Nós, no caso, falamos sobre integrar, né, luz e sombra e sobre o realinhamento. E essa parte ela é muito importante, porque existe uma armadilha na busca pelo desenvolvimento pessoal. Querer ser apenas luz, né? Eu sou uma que, quando eu comecei a olhar para a minha sombra, me assustou. Eu fui perceber que eu não era tão boazinha assim como eu achava que eu era boazinha. Só que no fundo, no fundo, a partir do momento que eu não integro, né, a minha sombra, eu não consigo viver 100%. Eu não consigo realmente ser 100%, porque todos nós temos luz e temos sombras. Quando eu olho para minha sombra, eu consigo perceber quais são as máscaras, né, que o meu ego está me colocando para poder me defender dessa sombra que eu tô. Só que aí eu vou olhando, eu vou aceitando e eu vou tirando essas máscaras e conseguindo viver de uma forma mais inteira. E é isso que a gente precisa, viver de uma forma mais inteira. Então eu me realinho realmente luz e sombra, me realinho para viver inteira para algo, né? Para minha vida, para que realmente eu consiga conquistar aquilo que eu estou determinando para minha vida, utilizando a minha parte sombra de uma forma positiva, no sentido de eu a utilizo quando eu realmente preciso. Do contrário, ela está sendo vista, ela não vai aparecer do nada. A parte sombra de ser grossa, de ter raiva, ela não vai aparecer do nada porque eu tô vendo ela, eu aceito ela na minha vida. Só que eu utilizo na hora que eu preciso. Do contrário, ela tá ali integrada com a minha parte luz, fazendo parte de um todo e eu sendo inteira. Nosso sétimo movimento, nós falamos sobre o perdão, né? Que é eu me liberto. E o perdão é a chave, literalmente, da nossa liberdade. Enquanto eu não me perdoo, eu estou presa, literalmente, a algo, ao meu passado, principalmente, né? Então, eu fico olhando, literalmente, para trás. E toda vez que eu olho para trás, eu estou me impedindo de ir para frente de uma forma saudável. Então, perdão não significa eu aprovar algo que fizeram comigo. Não significa eu esquecer, né, muitas vezes esse algo. Não significa necessariamente eu voltar, nessa questão, mas significa deixar de entregar ao passado, que é justamente essa parte, o poder de continuar governando o meu presente. Porque essa que é a questão. Enquanto eu não perdoo, eu estou vivendo ainda naquela situação lá atrás. Eu estou olhando lá para trás e isso está governando literalmente o meu presente. Isso está me impedindo de eu avançar. Então, o que ainda ocupa espaço dentro de mim porque eu não consegui liberar? E você não conseguiu liberar porque você está preso a algo que você não perdoou e que no fundo, você não vai poder olhar para trás e voltar. Oitavo. É, movimento, né? Eu descubro os programas que estão me governando. Então, nós falamos sobre crenças, a metacognição, a neuroplasticidade e o modelo mental. Vamos lá, crenças. As crenças é o que eu acredito, né? Nós temos crenças limitadoras e temos crenças, no caso, que vão nos impulsionar. Todas as crenças limitadoras eu preciso olhar e tirar de mim. A partir do momento que eu não tiro, elas vão continuar me limitando. A metacognição é o que eu penso, eu preciso pensar nos meus pensamentos, o que eu estou pensando, porque no fundo, tudo começa aqui, né? Tudo é mental. A neuroplasticidade, meu cérebro pode aprender novos caminhos e pode, eu tenho uma conexão, só que essa conexão aqui eu posso mudar e reaprender e fazer diferente e criar uma nova conexão para que
depois o meu inconsciente me governe por essa nova conexão que eu quero implantar, que é justamente o modelo mental, né? Qual lente eu estou usando para interpretar a minha realidade? Então, quando eu mudo o meu modelo mental, eu uso a neuroplasticidade para agir ao meu favor. Só que antes de eu olhar para o meu modelo mental, eu preciso entender que eu tenho crenças. Eu preciso olhar para as minhas crenças. Aí eu começo a olhar para aquilo que eu estou pensando, para eu poder mudar meu modelo mental e utilizar a neuroplasticidade que todos nós temos para poder modificar, né? Todas as sinapses que existem que estão me gerando aquela emoção, aquela mesma emoção me deixando ir para o mesmo lugar. Não, agora eu quero ir para outro lugar, agora eu quero sentir diferente, agora eu quero fazer diferente, agora eu quero literalmente pensar de uma forma diferente. E eu tenho esse caminho e eu posso fazer diferente. Então vamos lá. O nosso grande mapa, né? Eu vejo, eu me, me conecto. Acho que é que eu não estou vendo aqui a. Ah, não. Eu me reconheço, olha lá. Eu me vejo, eu me reconheço onde estou, eu me conecto com Deus, eu aceito o que é. Eu desenvolvo minha consciência, eu identifico os meus padrões, eu observo minha energia, eu integro luz e sombra, eu me realinho, eu libero o que precisa ser liberado, eu questiono as minhas crenças, eu observo os meus pensamentos, eu crio novos caminhos, eu transformo meu modelo mental e eu passo a escolher conscientemente o que eu quero. Peraí. O que eu quero ser, quem eu quero ser. Isso aqui é um mapa que literalmente vocês vão utilizar ele para tudo que você quiser mudar, né? Então sempre vai ser esse caminho. Eu me vejo, primeiro preciso olhar para mim. Eu reconheço onde é que eu estou. Então você vai usando ponto por ponto qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. E depois nós vamos começar, né? Que é mudar a nossa assinatura vibracional, que é o próximo passo. Mas tudo vai começar nesse caminho aqui. Então, guarde isso aqui muito bem guardadinho, porque você precisa fazer todos esses passos para que realmente você se realinhe, para que realmente você modifique o que precisa modificar na sua vida. Agora eu quero que você faça um exercício. Eu vou colocar uma música aqui e preciso que você se conecte e faça esse exercício para e anote aí para você, né? Você não vai precisar passar para mim, mas você precisa anotar aí para você. Eu quero que você respire profundamente e se alinhe, né, com que realmente você possa responder de uma forma coerente. Respira profundamente e escreva cada uma. Então, quem eu era e quem estou me tornando. Antes da mentoria, eu acreditava que faça cada um aí conectado.
Agora eu quero que vocês respondam hoje. O que eu percebo? Eu compreendo que? Vai respondendo aí.
Continuar aqui. Vamos lá. Fizemos exercício, né? Nós começamos olhando para o espelho. Depois olhamos para a nossa vida. Descobrimos nossas dores, nossos padrões, nossas crenças e nosso modelo mental. Aprendemos sobre consciência, energia, aceitação, perdão e realinhamento. Mas existe uma coisa que nenhum conhecimento pode fazer por nós, que é justamente escolher. Porque consciência sem escolha vira apenas informação. Conhecimento sem prática vira teoria. A transformação acontece quando aquilo que eu compreendi começa a aparecer nas minhas escolhas. Você não está aqui para se tornar outra pessoa. Você está aqui para deixar de viver no automático e começar a escolher conscientemente quem você quer ser. Agora que você já sabe, né, e consegue enxergar os seus padrões, a próxima pergunta é: o que você vai fazer com tudo aquilo que você descobriu? Então, preciso que cada um, né, compreenda que nós fizemos uma trajetória e que essa trajetória, querendo ou não, ela vai seguir toda vez que a gente quiser mudar algo na nossa vida. Depois a gente vai entrar no novo ciclo, né, na próxima aula, que é justamente olhar para mudar a nossa assinatura vibracional. Mas no fundo, tudo vai ter uma mesma sequência que a gente foi falando aqui hoje. E eu quero fazer uma meditação com vocês para vocês conectarem, né? Um pouquinho. A gente pode terminar sem uma meditação. Eu preciso. Peraí. Eu preciso que vocês vão fechando os olhos, se conectando com aqui e agora, né? Eu falo que o aqui e agora ele nos faz sentir inteiro. Feche os seus olhos. Permita vivenciar o momento presente. Respira profundamente. Conta 4. Segura 4. Solta 4. Repita por 3 vezes. Inspira, segura e solta. Agora eu quero que vocês tragam a atenção para o dedo do seu pé. Sinta ele. Você vai perceber que está subindo uma luz dourada pela sua perna. Já pegou todo o seu pé,
sua perna, já passou pelos joelhos e ela vai te envolvendo, vai subindo, envolvendo seus braços, seu pescoço, sua cabeça. E você se percebe brilhando, uma cor dourada. Isso vai trazendo uma sensação boa, uma sensação de poder, de prosperidade, de abundância, de alegria, de felicidade. Coloque a mão na sua cintura. Fique em posição de Mulher Maravilha e sinta o poder. Se sinta poderosa. Você é capaz. Você pode. Você pode realizar qualquer coisa que você quiser. Nada é impossível. Agora, de forma coerente, eu quero que você pense numa meta para você alcançar até dezembro desse ano de 2026. Agora está se aproximando de você um quadro branco. E nele está um pilô. Você vai pegar essa caneta e vai escrever nesse quadro branco o que você decide viver, ter ou fazer até dia 31 de dezembro de 2026. Escreva. Pode escrever os detalhes. Agora, eu quero que você coloque essa caneta ali no lugar e olhe para trás. Você vai ver um lindo gramado. E eu quero que você vá andando por esse gramado. Sinta a grama nos seus pés. Caminhe. E ao caminhar, você está indo em direção ao que você decidiu viver. E o que você decidiu viver pode ser com alguém, ou pode ser uma conquista de algo, não importa. Mas você está indo em direção
E quanto mais você se aproxima, mais a sensação de bem-estar, felicidade, alegria, preenchimento interno, satisfação você vai sentindo. Você chega a sentir no seu corpo. Pegue ou abrace ou utilize daquilo que você escolheu viver. Se está com alguém, dance. Se ter algo, utilize desse algo. Se alguma conquista, celebre. Já é seu. Sinta. Se alegre. Sinta a felicidade de ter o que você decidiu ter. Aos poucos, eu quero que você vá retornando, vá se mexendo, abrindo seus olhos. E se permitindo voltar e se sentir feliz. Espero que esteja todas bem. E eu quero que você anote uma ação, apenas uma ação. Se possível, você comece hoje fazendo essa ação para você conquistar o que você acabou de viver, o que você acabou de escolher para sua vida. Fiquem todas bem.